Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News. Hoje nós vamos conversar com um casal diretamente de Portugal. Eu sou Everton Marques e conosco Ivan Gregório e Aline Soares Gregório. Ivan, seja bem-vindo. Oi. Everton, a todos vocês aí da TV Alfenas, um abraço e muito obrigado por estarem aqui e nós estamos aqui para participar e poder contribuir aí com algumas informações. Contando um pouquinho das experiências, né, Aline? Muitas experiências vividas em Alfenas, a cidade em que eu cresci, né? E hoje sou o que sou. Perfeito. Conosco também aqui nos nossos estúdios, o Marco Antônio Bastos. Aline, Ivan, um prazer recebê-los e mais uma vez agradeço pela participação e vou falar um pouquinho do contexto da nossa conversa de hoje. Ivan Gregório e Aline Soares Gregório são um casal brasileiro que tomou a decisão de viver em Portugal desde 2017. Ivan, advogado especializado em imigração e direito societário, começou sua carreira no Brasil como assessor parlamentar em Brasília e posteriormente como procurador municipal em Santo Antônio do Descoberto. Aline, por sua vez, é farmacêutica de formação, com vasta experiência em farmácia industrial e manipulação, além de ter servido como tenente farmacêutica no Exército Brasileiro. Em Portugal, ela é empresária e proprietária na AG Terapia Ortomolecular, focada em suplementação e bem-estar. Aline, o Marco falou corretamente o nome da sua empresa? Falou aqui com os jargões portugueses. Jargões portugueses. Aí, Ora pois, o Ivan, Pois. um casal alfenense, mas o Ivan é de Alfenas. Mas a Aline, na verdade, é de onde, Aline? Campos Gerais. Campos Nascida em Campos Gerais. Gerais e criada em Alfenas. Olha só, que legal. Pessoal, como que surgiu essa oportunidade, né, e essa decisão de vocês de emigrar para Portugal? Bom, eu gostaria que a Aline falasse, porque tudo partiu dela, né? Nós estávamos morando em Brasília e surgiu uma oportunidade dela conhecer Portugal e Espanha, e depois, no retorno dela ao Brasil, ela então se despertou pela ideia de nós morarmos em Portugal. Então, eu vou deixar ela falar sobre isso, que ela sabe disso melhor do que eu. Na verdade, ela quase que me arrastou para cá. Na verdade, eu arrastei, né? Já estou. Com certeza. Foi mesmo um intercâmbio, né? Surgiu uma oportunidade em 2015, foi a primeira vez que vim a Portugal, em 2015, e era um intercâmbio de uma semana em Portugal e uma semana na Espanha, né? E com isso, essa semana que fiquei aqui em Portugal, fiquei encantada, né? Conheci muito rápido também, inclusive a Figueira da Foz, que é a cidade onde é que a gente vive hoje aqui em Portugal. Eu estive em Figueira, foi uma questão de meia tarde, praticamente. Vim conhecer uma farmácia, né, comunitária, que aqui é chamada, e me despertou, né, a curiosidade de saber como é que era viver fora do Brasil, né? E depois desse intercâmbio surgiu a oportunidade dessa farmácia aqui na Figueira da Foz, de eu voltar em 2016 para vir especificamente e fiz aqui um estágio de verão, que eles chamam, né? Então, em 2016, eu retornei aqui para Portugal, Figueira da Foz, e fiz um estágio de 15 dias nessa farmácia. E aí surgiu uma proposta, um projeto, né, de trazer a manipulação para cá, porque não era habitual. Vocês não têm ideia o quanto a cultura, né, é diferente. Então, eles não tinham essa noção da manipulação como é no Brasil. Então, veio essa proposta, esse projeto, e aí onde tudo aconteceu, esse projeto foi aceito, vim de propósito para esse projeto, e eu trouxe o Ivan com a minha filha, Luísa. Na bagagem. Na bagagem. E a questão foi que foi uma das minhas exigências, inclusive, de vir, né? Era de trazê-los.
E eu, com toda a minha expertise, né, assim, joguei um tipo 7-1, falei, olha, vamos. E tanto ele, o Ivan, como a minha filha, vieram de olhos fechados, eles não conheciam. E aí, 2017, isso como eu fui em 2016, 2017, início de 2017, projeto aprovado, tudo, documentação, tudo pronta, nós viemos. Foi assim. Imagino Certo, que legal. eu vou contar um pouquinho da minha vinda, não É é? isso que eu ia te Então, falar. a Aline me convenceu em sair do Brasil. Eu não queria sair do Brasil, a verdade Da é essa. zona de conforto, saiu da zona de É, Na zona de conforto. conforto. apesar de que eu ainda quero encontrar essa zona de conforto. A gente chega lá. Mas, assim, eu não queria sair dali, do Brasil, mas na altura, né, na época, era possível o advogado brasileiro, o advogado em Portugal, né? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados de Portugal tinham um protocolo de intenções. Então, não seria necessário o reconhecimento do meu diploma em Portugal para exercer a profissão de advogado. Então, isso facilitou muito, porque eu não tinha intenção nenhuma de sair do Brasil para não exercer a minha profissão, que foi o meu grande objetivo de vida. E eu sou advogado e vou ser advogado até não conseguir advogar mais. Portanto, por causa desse protocolo de intenções, é que eu, então, tomei a decisão, junto com a Aline, de vir. A Luísa, nossa filha, conseguiu, pelas notas do Enem, ser aprovada numa universidade em Portugal. Aliás, fica a dica para as pessoas, não é, que têm interesse de possivelmente vir a Portugal e estudar. As notas do Enem podem ser dos Subsídios, né? para que você possa ingressar numa universidade portuguesa. Ô, Ivan, Hoje já não é possível mais o advogado se inscrever, porque em 2023 esse protocolo não existe mais, infelizmente. Mas pronto, na oportunidade, em 2017, foi quando nós imigramos, eu tive a oportunidade de me inscrever na Ordem dos Advogados e sou advogado no Brasil e em Portugal. que Olha só. bacana. E por você ter se tornado advogado especializado em imigração, porque a gente sabe que imigrar não é fácil. E justamente por você ter passado as dificuldades, com certeza deve ter passado algumas dificuldades, você viu a necessidade de ajudar as pessoas que gostariam, né, ou que querem mesmo se imigrar de maneira legal, sem entrar de forma ilegal no país. Exatamente isso. O meu primeiro contato com o direito português foi exatamente nessa questão da imigração. Uhum. Existe uma lei específica, né, de entrada e permanência em território português, em que eu, vendo a necessidade das pessoas que estavam vindo para cá e quais são as dificuldades dessas pessoas, eu me especializei, né, nesse formato. Vim para Portugal de forma legal e aqui permanecer de forma legal. As leis são muito mutáveis, elas vão muito rápidas, mas eu também atuei em tribunais aqui em Portugal, tá bem? Porque quando eu cheguei em Portugal, todo o processo já era eletrônico. Nós já trabalhávamos com todo o processo digital. Já não se usa mais papel. E assim, a grande dificuldade, que eu demorei mais para habituar, assim, foi na questão do processo em si. O direito material, não. O direito material é conhecido, é muito parecido com o direito brasileiro, certo? Mas o processo é bem diferente, não tem nada a ver. Agora, essa questão da migração é justamente como você disse, foi justamente para ajudar pessoas a aqui permanecer ou pessoas para saírem do Brasil e vir para cá de forma legal. E para você, Aline, quais foram os desafios de deixar uma carreira já consolidada no Brasil para ir para uma outra região, para um outro Foi uma continente? decisão mesmo, assim, tinha que ser, né? Era para ser, porque depois que estava tudo certinho, né? Aí eu falei, não, agora tá tudo certo, porque não trocar o certo por duvidoso também, não é? Não foi tudo certinho, estava tudo já organizado. Aí eu
pedi exoneração do meu cargo, porque eu era servidora pública em Brasília. Como disse, estava já na minha zona de conforto total, porque muitos falaram que eu era doida, né? Porque como é que você já sai de uma estabilidade dessa, que é, querendo ou não, né? É serviço público e tudo, ainda mais nas Forças Armadas. Mas era aquela coisa de querer. Eu sou muito assim, eu sou muito. Gosto de desafios, né? E isso foi um desafio que surgiu, que foi trazer esse projeto aqui para Portugal, e graças a Deus 8 anos já se passaram e aqui a gente está. Hoje eu já estou como empresária. E pelo que a gente sabe, vocês dois são muito parceiros, né? Você e o Ivan. Somos. São, Passamos aqui, dá para escrever um livro, né? já são 26 anos São 26 anos de casados. 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 Juntando o Casado. namoro, 26, não, 27 27 de casado e 5 anos de namoro. de namoro. lá acho que vão mais de 30 anos juntos. Mais de 30 anos juntos. É por aí. A gente já vive mais junto do que nós vivemos com nossos pais. Exatamente. Já Com passei. certeza, com certeza. E durante esse processo, quando tudo foi, porque o Ivan e a filha de vocês foi de olhos fechados, né? Aceitaram esse desafio, mas houve, Ivan, algum momento que caiu a ficha e falou, poxa vida, para onde que eu tô indo? Num lugar totalmente desconhecido, porque a gente tem medo do que é novo, a gente fica inseguro, né, do que é novo. Teve um momento, você, sua filha, porque a Aline ela já tinha isso em mente, ela queria isso também. Com certeza ela deve ter passado por uma insegurança também. Mas para vocês que foram, né, de olhos fechados, vamos dizer assim, como que foi na hora que bateu, falou, poxa vida, tô num lugar totalmente diferente, o que vai ser, o que eu vou fazer? Conta um pouquinho para nós como que foi. Sim. Pronto, a adaptação, ela é como se fosse um processo. Eu entendo e vou te dizer como eu entendo o processo jurídico. O processo ele tem um começo, meio e um fim, não é? Então, tudo é um processo. Então, na verdade, o começo é sempre muito difícil. Por quê? Porque há uma adaptação do clima. O clima de Portugal é muito mais frio que o clima do Brasil, isso sem dúvida. Quer dizer, tem períodos de inverno mais longos e períodos de verão mais curtos, ok? Então, já começa aí. Outra situação, a cultura, o modo de vida, não é? A forma de falar, a forma de se expressar do português, apesar de nós falarmos língua portuguesa, mas a forma de se expressar é completamente diferente, né? E no começo eu já tive dias de falar assim, o que eu estou fazendo aqui, realmente? O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que essa coisa não vai dar muito certo. A gente tem essas variações de incerteza, porque nós estávamos num lugar onde nós não conhecíamos ninguém, entendeu? E eu ia ter que fazer minhas relações tudo novamente. A minha família e eu, nós teremos que fazer outras relações, esquecer os amigos, longe da família. Então, assim, teve um processo, e esse processo do primeiro ano, eu coloco dessa forma, o processo do primeiro ano é o mais difícil. Até porque os portugueses, né, o europeu em geral, eles têm, não é a fama, mas de ser, assim, o pessoal comenta muito que são pessoas mais frias, mais reservadas, não é igual o brasileiro, que chega, vamos abraçando e tudo, eles são mais reservados também, né? São Então, mais frios, vamos dizer assim. Isso, então eu acredito que tenha sido difícil, muito difícil para vocês. Exatamente isso que você está falando, você foi muito bem nessa colocação, de que não é até não acho que é uma questão de ser frio, é o jeito deles. Eu sempre é o jeito cultural, deles, é cultural. Por exemplo, aqui nós temos uma lei anti-ruído. Você não pode ouvir som alto na sua casa, porque você não pode incomodar o seu vizinho.
Olha Agora só. você imagina isso na cabeça de nós brasileiros que gostamos de vez em quando botar um sertanejo, um rock, ou sei lá o quê, Ah, o Marco Antônio entendeu? adora cantar aqui na TV. Imagina. Então, quer dizer, aqui tem deles. Outra situação, a praia, por exemplo. Nós vivemos próximo à praia, né? Figueira da Foz Figueira da Foz é litoral. litoral. E a praia, por exemplo. Na praia, você não pode. É proibido som na praia. É Bem proibido diferente, você jogar futebol na areia para não incomodar as pessoas. Por quê? Porque eles entendem que a praia, o lazer, é um deleite da pessoa e a pessoa tem direito ao descanso, Aí, certo? E a individualidade. Então, é bem... E tem os espaços, né? A praia, ela tem os espaços. Tem os Você espaços tem que próprios jogar para bola, isso. sabe? Mas você não pode estar jogando e incomodando as pessoas. Então, eles têm isso muito interessante. com eles. E essa proximidade você só consegue com o português com o tempo. Mas depois que ele confia em você, ele dá até a chave do carro dele e da casa dele. A verdade é essa. O português, quando ele tem a confiança em você, acabou. Ele entrega a chave da casa dele para você. Que e legal. olha só, imagina o quanto deve ter sido difícil pro Ivan. Filho de músico, né, Ivan? Pois Filho é. de músico, conta aqui pra nós um pouquinho. Né? O seu pai participava do grupo Transação, muito conhecido aqui em Alfenas. Pois, verdade. Verdade, verdade. E, ó, assim, e quem não gosta, quer dizer, a minha família todo, eu fui criado numa geração onde a gente é muito ligado à música sertaneja, não é? Então, assim, eu vou fazer um frango caipira e vou botar a música sertaneja lá no som bem alto. Então, a gente foi acostumado com esse ambiente e aqui nós percebemos que o ambiente muda. Eles conquistaram isso da individualidade, tá? A individualidade é acima da coletividade quando se diz respeito a você como cidadão, certo? Então, você tem direito a ficar sossegado no seu canto, Olha só. entende? Isso é um direito conquistado. Então, foi mais ou menos aí que houve só um pouquinho de dificuldade. Agora, a dificuldade profissional, assim, foi assim, um pouco mais difícil, porque eu, por exemplo, não tive aqui ajuda de absolutamente ninguém. Eu travei sozinho a minha batalha. Não Olha é? só. Eu comecei na mesa de jantar da minha casa com um computador, né? E hoje eu tenho um escritório e tudo mais. Mas assim, eu comecei do zero. Mas por quê? Porque eles são assim também, entende? Aqui, por exemplo, para você fazer um estágio, você tem que pagar, Olha. E pra E você, não Aline? receber. É o contrário. E pra Você Aline? paga para fazer estágio. E pra Aline? Como que foi, Aline, pra você empreender em Portugal? Fala um Na pouquinho da verdade, sua empresa. na verdade, empreender está sendo muito recente, sabe, Ever? Sim. E como eu disse lá no início, eu vim para fazer um projeto que era trazer a manipulação aqui para Portugal numa farmácia. Então, eu vim já contratada com um contrato, né, para fazer e acontecer esse laboratório de manipulação, que aqui, então, é muito pouco, sabe? Para vocês terem ideia, Portugal é o tamanho de São Paulo, vamos dizer, em termos de população, né? E tem 5 ou 6 farmácias de manipulação em Portugal todo. Olha. E isso porque a manipulação ela é vinculada com a farmácia comunitária, que no caso no Brasil é drogaria. Então, ela não é desvinculada, tem que ser junto, tá? Então, não pode ser só farmácia de manipulação. Então, eu vim para essa questão e lá trabalhei por 7 anos. Eu fiquei 7 anos. Então, ou seja, vocês vão perceber que empreendedorismo meu aqui em Portugal tem 1 ano, né? E está sendo também muito desafiador, porque é tudo muito novo para mim também, né? Mas sempre busquei isso porque quando vim mesmo para Portugal, eu já tinha essa ideia. Tanto que a pandemia em si foi uma das situações que me fez, olha, vamos já pensar, vim trabalhando nisso, né? E fiz pós-graduação para ter esse acesso aqui em Portugal como terapeuta, como sou hoje, né? Terapeuta ortomolecular.
mas vim como farmacêutica, né? Consegui a equivalência aqui, como farmacêutica, só na licenciatura. Então, é uma coisa também que tem que ficar bem claro que em Portugal nós temos licenciatura e temos um mestrado integrado. É diferente. Ou seja, para eu poder assinar para uma farmácia, né, eu tenho que estar com registro na ordem dos farmacêuticos, que seria, no caso, o Conselho de Farmácia no Brasil. E só pode se ter aqui em Portugal o registro na ordem dos farmacêuticos como mestrado, né, integrado em ciências farmacêuticas. No meu caso, eu sou só licenciada, tá? Então, eu não tinha essa condição de me inscrever na ordem. Mas isso não me proibia de exercer a profissão. Eu só não poderia me responsabilizar por uma farmácia, assinar por uma questão burocrática. Né? Exatamente. Enfim, disso eu falei assim, não, eu não vou ficar só na licenciatura, né? Consegui, busquei a licenciatura e tudo. E eu queria, como vocês estão vendo, eu sempre quero mais, né? Sim. E aí eu busquei, fiz uma pós-graduação, que diante da licenciatura me dava esse direito de também ser terapeuta, né, aqui em Portugal. E abri o meu próprio negócio, abri o meu próprio espaço, tenho uma loja online, tá? Estou trazendo produtos do Brasil. Inclusive, eu fiz uma live, até convido vocês para assistirem essa live no meu Instagram, sobre o Gotas do Infinito. São florais que trabalham as emoções, tá? Essas Gotas do Infinito, ela é produzida em Florianópolis, com uma fundadora excelente, que é a dona Terezinha, né? A Terezinha, ela é bióloga, é a fundadora do Gotas do Infinito. Então, eu estou trazendo esses produtos. O Gotas do Infinito são plantas, eles trabalham com mais de 300 plantas do bioma brasileiro, sabe? E ali eles extraem todos os princípios ativos que trazem as emoções, que equilibram as nossas emoções. E isso condiz tudo comigo, sabe? Tem tudo a ver comigo, com a terapia que eu proporciono aqui. E eu falei, não, por que não trazer para Portugal? Foi um trâmite, graças a Deus o Ivan também, com a parte de advocacia. Até nisso a gente dá, né? Com certeza, o casal unido. Até que enfim falou do advogado. Me ajudou a importância dele, né, Ivan? Me ajudou nesse processo, entende? E a gente foi trabalhando e hoje eu já estou com os Gotas do Infinito no meu site, né, na minha página, do qual pode ser adquirida pela loja online, tanto Portugal como dá portas também para a Europa, né? Porque aqui você tem a facilidade, estando em Portugal, de ir em outros países, né, da Europa. E também eu tenho um outro produto também que está vindo de Brasília, que é o Nayak, que está no meu site. Então, como empreendedorismo, eu estou começando agora, eu posso dizer que eu estou ali engatinhando, mas está sendo uma experiência fantástica. E olha só, o legal, o Ivan e o Marco Antônio também é formado em Direito também. Mas a Aline ele é formado em Direito também. E a Aline é formada em Farmácia pela Unifenas, não é isso, Aline? Sim, pela Unifenas. Fiz a faculdade, a turma de 95, né? Já lá se vão longos tempos, já passaram, mas foi uma época também muito boa, onde eu tive professores fantásticos. Uma época em que a faculdade, a farmácia, era o período integral, tá? A gente tinha aula cedo, tarde, de noite, era anual, né? Na época, não era semestre. Enfim, eram outros tempos. Tive professores fantásticos, professores que eu me lembro muito, da Jussara. Nossa, está aqui. Está aqui conosco. Está conosco. Não, a Jussara, ela foi professora de farmacognosia, vocês não têm ideia. Farmacognosia, a gente estuda as plantas, né? Enfim, então, tem ela sempre na memória. Eu tenho o professor Marcelo, que hoje ele é o coordenador do curso de farmácia. Professor Marcelo Costa. Ele estava na coordenação, agora ele está na coordenação mais não. Mas ele está conosco. Mas ele está conosco ainda na universidade. Ele saiu. Então eu estou desatualizada, mas até então, porque assim, eu falo porque... Hoje é a Maria Tereza, a professora Maria Tereza. Então mudou. Isso. Porque assim, na minha época, quando eu estava precisando dos meus documentos, inclusive, para fazer equivalência aqui, o professor Marcelo me ajudou imenso. Verdade. Ele me deu
Eu tenho que até aproveito pela oportunidade em agradecer aqui com vocês no podcast da Unifenas, aí com vocês, né, para a Sim, Unifenas, é da agradecer a Unifenas. Da TV Alfenas é Unifenas. agradecer a Unifenas, agradecer ao professor Marcelo, inclusive, me ajudou imenso. Hoje eu tenho equivalência aqui em Portugal devido a ele. Olha, que legal. E o Ivan, tem histórias interessantes com o direito? Embora o Ivan não tenha concluído o curso de direito na Unifenas, mas ele iniciou a sua graduação na Unifenas, né, Ivan? Iniciei em 1996. Foi um ano depois que a Aline iniciou, né? Ainda naquele vestibular de 3 dias, era um martírio, não havia saco. Você tinha que fazer 3 dias de vestibular. Impressionante a coisa. Mas, assim, eu entrei numa época, não sei se você também, o Marco Antônio também fez isso. A minha época, a gente tinha ainda um estudo do direito clássico ainda, nós estudávamos muito filosofia do direito no primeiro ano, tinha uma carga muito, muito grande de teórica no primeiro ano, né? E assim, o que eu posso dizer da Unifenas foi o prazer de ter conhecido o saudoso professor Edson Antônio Velano. E eu o conheci pessoalmente. Por quê? Porque na altura, você sabe toda a dificuldade que nós temos, né, para estudar numa escola particular. Também não havia como sair de Alfenas para estudar numa universidade pública. E eu sempre quis estudar direito, porque eu fui vizinho, quem morava na rua de cima, perto do colégio estadual, era o Joselito, o saudoso Joselito de Souza. Joselito. E o Joselito, eu sempre gostei da forma que ele atuava como advogado. E eu sempre enxerguei nele assim, uma oportunidade de um dia também ser advogado. Então, foi por aí que eu fui. Mas eu vou contar especialmente porque quando eu entrei na Unifenas, eu não pedi bolsa nem nada. Eu entrei e tive que pagar, não é? Como todo aluno tem que pagar, porque é uma escola particular e precisa disso. Mas o professor Edson foi preponderante nisso, porque uma vez me disseram assim: olha, se você quiser algum desconto, alguma coisa, você tem que pedir diretamente para quem é o chefe. Né? E como meu pai era muito conhecido, além de ser músico, meu pai era pintor e pintava muito assim, para as casas das pessoas. Então, para resumir a história, eu fiz uma carta e fiquei esperando às 7 horas da manhã a entrada do professor Edson, que ele entrava por baixo no estacionamento. Isso. Entreguei essa carta para ele e pedi para ele que se ele pudesse me ajudar com relação ao pagamento. Ele recebeu a carta, achou inusitado alguém esperando ele ali no estacionamento e disse assim: eu vou ver o que eu posso fazer. E, por consequência disso, eu consegui uma bolsa de 50% para estudar na Unifenas, dado por ele, pessoalmente. Então, assim, eu tenho lembranças muito boas, né? Eu tenho lembranças muito boas de professores como Nadinho, que eu nem sei se está vivo. Ivonaldo, infelizmente, ele faleceu. Ele foi meu professor também no curso de Direito. Foi meu professor, o Murat. Romão. Foi meu professor. O Sérgio Murat foi meu professor. O professor Sérgio Murat também, infelizmente, faleceu. O Sérgio Murat foi meu professor, entendeu? O saudoso professor, o Dr. Baízi, foi meu professor de Direito Civil. Então, eu fiz dessa turminha, quem está vivo e está bem, que às vezes eu sempre encontro aqui, é o professor Romão. Muito bem. Também foi meu professor. Eu estudei os 2 primeiros anos na Unifenas, né? E depois, por ocasião da mudança para Pouso Alegre, eu parei um tempo ali em Pouso Alegre e depois fui terminar o meu curso. Mas a Alfenas foi onde eu nasci, fui criado e fui educado. E essas personalidades que eu citei para vocês fizeram toda a diferença na minha vida e na minha formação. Então, eu tenho que agradecer sempre, não só as escolas que me formou, que é o Polivalente, o Estadual, mas a Unifenas, onde eu iniciei a minha carreira profissional e onde eu tomei gosto
por aquilo que eu faço. Eu digo, pode acontecer o que quiser, eu vou ser sempre advogado. Exatamente. E você me perguntou, né? Eu entrei no curso em 2006, né? O vestibular ok. de 2005, 2006, ainda tive o privilégio de ter aula com alguns professores, como o professor Sérgio Murad, o professor Romão foi meu professor, o Nadinho também, e naquela época já se tinha tirado um pouco, né, daquela formalidade do direito, né? A Sônia Sim. Boczar também tá Clássico. da turminha ainda, né? Ela já não é professora mais, que ela aposentou, Donizete, mas ela exatamente. foi nossa professora também. Foi. Inclusive, eu adoro a professora Sônia, eu era monitor de direito constitucional. Mas aí a gente, Ok. o que se buscava na época tinha sido recentemente introduzido o Código de Direito Civil de 2002, o novo Código de Direito Exatamente. Civil. Então, na universidade só se falava, né, dentro era o Código de Direito Civil. Então, a gente pegava para estudar. Nessa transição, exato. Exatamente. Sabe o que é mais triste? O mais triste desse nosso bate-papo é o tempo que a gente pode usar na TV. Então, antes de Nosso encerrar, tempo, Ivan, a gente queria falar tantas coisas ainda. antes mas de o encerrar, tempo é o era nosso só queria inimigo. perguntar, porque existe algumas palavras, alguns Boa. alguns significados que é diferente. Então, eles Vamos disseram que a filha, né, passou Pelo foi para a Enem. universidade, né? Foi para a universidade. Então, quando vocês chegaram para pagar a propina lá na universidade, foi tudo ok. Que a propina, que aqui no Brasil tem o significado de suborno, mas aqui em Portugal é pagar a taxa. Aqui, a propina é mensalidade, exatamente. Exatamente, pagar a propina é a mensalidade da faculdade. Exatamente, Como que foi esse? é mensalidade. Isso, e como que foi assim para vocês se adequarem ao idioma também, né? Porque assim, embora seja o português, o nosso português é derivação do português de Portugal. Como que foi Exatamente. para vocês, né, lidar com isso? Agora vocês já estão habituados, mas como que foi isso? Olha, eu vou falar rapidamente para depois a Aline falar alguma coisa. Na minha área em direito, né, até hoje é um pouquinho. Até hoje eu não me sinto à vontade, não é? E aqui em Portugal, o princípio da oralidade no processo é o que impera, ok? Então, nós escrevemos poucos e falamos muito, tanto que as alegações são feitas em audiência. Não tem prazo de 10 dias para a alegação. Terminou, normalmente audiência una, processo sumário, sumaríssimo, e assim, raramente tem algum processo que você não tem que falar. Então, vamos lá. O mais está no cotidiano, tá? Mas na língua formal, na escrita formal, é bem igual. Não tem muita diferença. Na língua científica, já começa a ter mais diferenças. E na língua informal tem mais diferenças ainda. Como, por exemplo, a informal, vamos lá. Banheiro, casa de banho. Casa de banho aqui. Eu vou falar aqui, mas não tenho como um palavrão. Por exemplo, se um português falar assim para você, vai pro caralho, o caralho é aquela parte da nau portuguesa e ficava lá em cima. Sabe onde ficava um coisinha pequeno lá em cima do navio? Sim. Sim. Lá na É vela. lá que é o caralho. Assim, Lá chama faz caralho. sentido. Então, quer dizer, vai pro caralho, quer dizer, sai da minha frente e fica lá em cima e fica quieto. Então, se um português te falar assim, vai pro caralho, quer dizer, ó, deixa eu quieto. Vá pro seu canto. Então, assim, tem coisas que para nós tem um outro sentido, para eles tem outro sentido, mas na língua informal é bem complicado, tá certo? É bem complicado você falar com o português, porque ele te entende e você não entende o que o português está falando muitas vezes. Na língua formal escrita é bem igual, né? Nos livros e etc. Agora, na língua científica tem termos que são completamente diferentes do Brasil. Nossa, foi muito legal esse bate-papo. A Aline também ia falar É. algumas coisinhas. Não, Olha lá, Aline. Exatamente, mas aí a gente já parte Mas para isso. pensa bem, o que vocês acham que é
o autoclismo para vocês. Nem Autoclismo? Nem O que ideia. seria o autoclismo para vocês? Vocês usam todo dia. Vocês usam todos os dias. Nossa. Não é possível. Aí, Marco. É nada mais, nada menos que a descarga. Autoclismo. Nossa, que coisa mais chique. Ah, dá É licença que só eu vou para ali no... descontrair. Eu vou ali que o amigo usou o banheiro e não deu o autoclisma dele. Exatamente. Olha só. Que coisa, É isso gente. mesmo. É Gente. isso mesmo. Gente, mas foi um prazer estar com vocês aqui, o Ivan, a Aline, Cara, bater foi esse muito bate-papo que a gente poderia estender, mas infelizmente o nosso tempo na TV é um pouco curto. Mas Tá já bem. deixando a palavra para vocês, Aline, não esqueça de deixar seu Instagram, não esqueça de deixar o seu site e deixa uma mensagem final, Aline, e depois o Ivan, para os alfenenses e até para as pessoas que querem, de repente, partir para Portugal. Bom, o que eu quero é também agradecer, né? Também pela oportunidade, pelo convite que vocês fizeram. Fiquei muito lisonjeada, né? Não sendo filha de Alfenas, mas criada em Alfenas, né? Tenho toda a minha formação. Eu sou o que sou hoje por conta de Alfenas, né? A família da minha mãe, todinha de Alfenas, os irmãos da minha mãe estão irmãos todos vivos ainda hoje. A minha mãe é a mais velha, vive em Alfenas, estão todos aí. A oportunidade que a gente tem, nós também estamos em Alfenas, né? No ano passado mesmo a gente já esteve aí. Então, à medida que a gente pode, nós estamos em Alfenas. E o que eu tenho para dizer para o pessoal que vem para Portugal é vir mesmo legalizado, né? Tudo certinho. E que tem oportunidades, né? Vir com a certeza de que realmente querem isso, né? Porque não é fácil migrar, mas também não é impossível viver fora, em outro país. E desejo todo o sucesso do mundo. Seu Instagram e seu site. Desculpa, o meu Instagram é @DRA, né, de doutora, Aline Gregório. E o meu site é www.agterapiaortomolecular.com. Ivan. Muito bem. Olha, agradecer a gentileza, não é? Né, de nos proporcionar esse bate-papo, assim, de reviver alguns momentos, né? Agradecer ao Marco Antônio, agradecer ao Everton, agradecer ao Ronaldo pela lembrança, né? Sucesso para vocês, não é? Sucesso no podcast, sucesso na vida, sucesso na profissão que vocês escolheram, tá bem? Eu sempre digo, não desistam dos seus sonhos, parece um jargão que é meio repetitivo, mas não desistam mesmo. Tá? A gente tem que procurar bons profissionais, boas pessoas que possam nos orientar. Imigrar, como a Aline disse, não é fácil, mas para aquele que tem vontade de vencer, em todo lugar ele consegue fazer e alcançar os seus objetivos. Tá bem? Eu deixo para vocês aqui que querem imigrar, podem entrar em contato comigo, não é? Depois eu vou deixar aí os meus contatos. Pode deixar. Já pode deixar, se você quiser. E as pessoas também que querem migrar para questões de estudo e etc., também podem entrar em contato comigo, que o escritório está pronto para poder orientar da forma legal, né? Para que tudo possa correr bem. Tá bem? Qual O seria meu Instagram é @doutor, o tracinho embaixo, underline? @doutor, tracinho, underline, Ivan Gregório. Tudo junto. Excelente. Marco Antônio. Agradecer por vocês terem participado desse bate-papo conosco, né? Foi um prazer. E quando vierem ao Brasil, venha conversar pessoalmente conosco aqui na TV Alfenas. Um grande abraço. Boa, obrigado. Obrigado. E nós estaremos aí logo em breve. Em breve. Convite feito, Ivan, Aline, Marco Antônio, para vocês que nos acompanham no Rádio TV News. Foi um prazer esse bate-papo hoje com esse casal que saiu de Alfenas e hoje empreende em Portugal. Até a próxima edição. Tchau, obrigado.